ainda não começou, demora um pouquinho. Começou a gravação. Gente, então, vamos começar, né? Já conversamos um pouquinho. Bom dia para todos, boa tarde, boa noite, igual a gente fala, né? Porque cada um assiste um horário, a TPC. Eu queria começar agradecendo a todos. A gente está com um monte de professor, só que o que acontece? Que a gente estava conversando antes, justamente não entraram porque na primeira vez que eu pedi os e-mails, eles não me enviaram, eu consegui colocar só os que me enviaram. Então, o pedido, né, para aceitar, eu estou aceitando, mas a sala encheu aqui, graças a Deus. Né? É isso que a gente queria que tivesse todo mundo. Mas na próxima, quem não conseguiu, vai estar aqui com a gente, com certeza. Hoje eu trouxe para vocês, porque a Gislaine fala um pouco sobre, na verdade, o que é o projeto de vida, né, Gi? A gente vai falar um pouquinho sobre o socioemocional, a gente vai falar um pouquinho sobre a Fundação Casa, então eu acho que é legal, eu vou fazer uma primeira leiturinha aí para vocês. Então, o projeto de vida é o mais importante. A aprendizagem baseada em projetos ganha uma significação mais profunda e ampla quando se organiza em torno do projeto de vida. É como um componente central de um Lego, no qual os demais projetos se encaixam e fazem sentido, integrados num conjunto maior. Projeto de vida é um roteiro de aprendizagem ativa, contínua e em espiral, que torna visível as dimensões estruturantes de cada pessoa, quem somos, de onde viemos e para onde caminhamos. É projeto aberto de autoaprendizagem multidimensional em contínua construção e revisão, e que pode se modificar, se adaptar e se transformar ao longo da vida. O projeto de vida, bem idealizado, é do interesse de todos, professores e estudantes, porque eles ajudam a propor a pergunta fundamental a buscas e respostas possíveis, a fazer escolhas difíceis e avaliar continuamente seu percurso. Isso dará sentido e prazer ao aprender em todos os espaços e tempos e de muitas formas. O projeto de vida na escola faz parte da metodologia de projetos de aprendizagem ativas de valores. Competências para que cada estudante encontre relevância, sentido e propósito no seu processo de aprender e o integre dentro das suas vivências, reflexões, consciência e visão de mundo. É formado por um conjunto de atividades didáticas intencionais que orientam os estudantes e se conhecer melhor, descobrir seu potencial, dificuldades e também os caminhos mais promissores para o seu desenvolvimento e realização integral. Esse livrinho, gente, ele chama Metodologia Ativa de Bolso. Ele é um livrinho muito interessante de ter. Ele fala todas as metodologias que a gente está usando agora na questão remota, e eu não sei se ele tem em PDF, mas quem quiser emprestado, sabe, só pedir, vem aqui, pega embaixo com álcool gel, sem problema nenhum. Outra coisa que eu ia falar para vocês, esse ATPC de hoje, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre o formulário que vocês responderam sobre a adaptação curricular. Não vai dar para falar todo mundo, gente, porque a gente tem 1h30 só. São 2 ATPCs. Não dá nem 1h30. Então, assim, a gente vai falar um pouco e quem não conseguir falar, a gente vai ter outros ATPCs para a gente continuar conversando sobre isso. E a gente vai falar também, porque um completa o outro, que é a adaptação, né, curricular e mais a busca ativa. Só que hoje eu começo com a Gi, né, Gi? Eu queria que você falasse um pouquinho das suas experiências para contar para os professores como é trabalhar na Fundação Casa. Pode começar. Olá a todos, é um prazer, né? Meu nome é Gislaine Barbosa. Agradeço a Viviane pela oportunidade de estar falando sobre a Fundação Casa. A Fundação Casa, Viviane, é maravilhoso. Mas, por um outro lado, ela tem as suas especificidades, tá? Principalmente nesse período, assim, da pandemia. É uma situação muito complicada, primeiro porque, além da gente ser vinculado, né, à Secretaria da Educação, nós também somos a Secretaria de Segurança Pública. E os internos lá foram proibidos de ter o contato com a sua família, tá?
Tinha toda a parte que eles também têm no período da tarde, que eles fazem as oficinas, que tem ONGs, enfim, também são proibidos. E nós, professores, a única vinculação que eles têm com a secretaria aqui seria o coordenador, que ele leva, né, as atividades presenciais lá no centro da Fundação Casa, e quando eles fazem essas atividades, é devolvida para a escola e a gente vai na escola, na outra semana, pegar as atividades. A Secretaria da Educação fez uma coisa, assim, que para nós foi maravilhoso, que era eles poderem entrar no Skype. E através do Skype, eles falavam com os seus familiares e até tentar conversar com a gente, lógico que não como nós estamos aqui, não pode ter imagem do aluno e do professor. Só que daí existiu uma seguinte situação, a secretaria, né, fez 600 testes de Covid recentemente nos centros das fundações casas, e até o momento foram detectados 18 internos com Covid, 17 servidores e 19 funcionários que fazem parte da segurança terceirizados. Então, nós temos alguns alunos que eles estão em umas alas específicas, né? Por causa disso, então a gente já tem uma situação reduzida dos agentes que vão dar nossas atividades e também desses alunos. A situação, assim, eles não assistem o centro de mídias, porque é uma turma seriada, então, por exemplo, você vai dar aula no ensino médio, você dá aula para alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, alunos de 15 anos até 21 anos a gente encontra. Eu não conheço muito dos meus alunos que estão lá, porque teve salas, um exemplo, que eu tinha 20 alunos, e em virtude dessa situação da pandemia, os juízes foram liberando, né, os grupos de risco, as situações dos alunos, e ficaram alguns casos específicos. Teve casos que eles mandaram para casa, e quando terminar a pandemia, eles têm que voltar, e foram entrando uns alunos novos, que, lógico, eles ficam 14 dias no isolamento, e depois vão para as salas. E como você falou, né, a gente que é professor lá, o projeto de vida, eu dou as aulas, as 3 matérias do Inova na Fundação Casa. Para mim está sendo maravilhoso, porque apesar da gente, né, discutir a situação, porque eles estão lá, o que eles fizeram, eles são seres humanos. E a gente tem que trabalhar com eles o projeto de vida e a gente vê o quanto é importante, porque eles querem um futuro, eles se abrem falando muitas vezes do abuso que sofreram na casa, a situação da pobreza, a situação dos maus tratos, pedem para ter mais cursos profissionalizantes, tá? E um dos projetos que eu fiz lá dentro da fundação, que foi muito bacana, eu trabalhei junto com a tecnologia, que é outra matéria muito difícil trabalhar dentro da fundação, porque você não tem tecnologia, né? O material que a gente tem que usar lá dentro é muito escasso, né? Às vezes, o caderno do aluno, por exemplo, a gente tem que fazer as adaptações, então a gente tem que ser um professor meio polvo, né? A gente criar as situações, eu assisto às aulas do Centro de Mídias, e daí eu tento fazer um compilado. Então, por exemplo, para os colegas entenderem, a gente tem o fundamental, que são alunos de 6º e 7º, e tem o outro fundamental, que é os alunos do 8º e 9º ano. Hoje, muitas vezes, por causa disso, eles estão até numa sala, né, juntos, por causa do efetivo, cada um fazendo as suas atividadezinhas. Aí eu trabalhei com eles com um filme extraordinário, onde eu trabalhei a situação do bullying, do cyberbullying, do aspecto que tem até a irmã, que ela estava isolada pela família, né? E daí eu tentei fazer uma roda de conversa através das perguntas, até porque eu tenho que pensar o seguinte, eu não estou lá dentro da Fundação Casa. Quem vai aplicar a atividade minha pode não ser um coordenador pedagógico, pode ser um agente, ele tem que entender a minha atividade para ele passar para os alunos, né? E daí teve a devolutiva deles muito favorável, e depois, numa segunda aula, eles fizeram uma campanha, né? Nós fizemos uma campanha, pedi para eles fazerem do bullying, do cyberbullying,
E a forma como eles fizeram foi através, por exemplo, da folha de sulfite, desenhando. Existem lá talentos extraordinários no desenho. Nossa, coisas assim que você vê, você fala, meu Deus, é maravilhoso, né? Vai ser dado nessas próximas semanas, né? Até foi dado no último ATPC sobre o ECA, na nossa disciplina de humanas, e eu tentei trabalhar com eles, até com a habilitação minha do direito, a parte que eles pedem do jovem aprendiz, expliquei para eles na lei o que é um jovem aprendiz, o que é um trabalho infantil, e entrei um pouquinho falando a respeito do abuso. Tá, um estupro de vulnerável, o que é o abuso, quantos anos a pessoa pode, que depois dos 18 anos ele pode fazer a denúncia e pedir para eles que se porventura alguém lá tivesse ou passou por esse tipo de situação, que era para eles procurarem os agentes lá dentro e colocar aquilo para fora. Que o problema não é quem sofreu o abuso, mas sim quem fez essa prática. E a partir daí, pedir para eles, por exemplo, se desabafarem, colocarem o que eles acharam da aula, também fazer alguma campanha, alguma live, alguma coisinha que eles gostariam relacionado a essa discriminação, tá? Então, assim, é um trabalho muito diferente, como eu falei para você, porque a gente tem alunos que o humor deles muitas vezes oscila, né? Com certeza, ainda mais agora, nessa situação difícil. Eu imagino você ver, sabendo que tem colegas que estão infectados, não está vendo a família, não tem um contato com o professor, não sabendo se ele pode ser o próximo. Nós também, aquela situação, né? Que todo mundo está discutindo da rede à volta às aulas. Eu não sei, porque eu não dependo só da Secretaria da Educação, né? Eu dependo da Secretaria de Segurança. Pode acontecer da educação falar, você volte, a Secretaria de Segurança, devido até às questões de insalubridade, virar e falar para nós professores, vocês não vão voltar, vão ter que cumprir a jornada na escola, tá? Aí também dá uma abertura para você, se você quiser, dentro disso, interagir, algum colega, fazer alguma pergunta, até porque tem os outros amigos, né? Eu estou à disposição. Eu não estou te ouvindo, Vivi. Agora sim. Tá me ouvindo? Sim. Então, o que a gente estava conversando no começo sobre o projeto de vida, né? Que ficou um pouco esquecido as matérias do Inova, né? E essas matérias, elas não vieram à toa, né? Elas não chegaram para a escola com uma matéria a mais para uma brincadeira, né? Todo mundo pega o livro de projeto de vida e fala, não, são aquelas aulas onde o aluno se emociona. Não, eu assisti uma palestra do Guzo, onde ele fala que nós temos 3 etapas, né, na vida, né, de sonhos, né? Então, quando a gente é pequenininho, a gente sonha em ser super-homem, depois a gente vai amadurecendo esse super-homem para ser alguma coisa meio que impossível pela minha realidade social, para a gente chegar onde a gente quer ser. E isso não está acontecendo com nossos alunos. Por quê? Porque a gente está tão focada só nas habilidades estruturantes, essenciais, que também é muito importante, eles têm que aprender, e isso que a gente precisa, aprendizagem, mas eles também precisam ter essas aulas muito bem feitas, principalmente lá na Fundação Casa, nas regulares, nas FEIs, em todas, mas para que eles entendam que ainda o sonho continua, né, que é apenas uma fase. Né, eles são muito ainda, entre aspas, crianças, adolescentes, para entender. Nós, adultos, não passamos por isso, eles também estamos trabalhando junto com eles. Você imagine eles com a idade que eles estão entendendo que eles não podem sair de casa, precisa usar uma máscara, que precisa, não pode ir para a escola, que tem horário para entrar numa rede onde a rede cai, como a gente viu aqui. Então, assim, eu acho que os professores que pegaram essas aulas, e foram muitos que eu sei, principalmente a categoria O, tem que ter um olhar especial para o socioemocional nesse momento, principalmente caso volte ou não às aulas, porque eu percebo que, assim, a gente vê muito preocupação
com só, ele aprendeu aquela disciplina, ele aprendeu a Revolução Industrial, tá, mas o que ele aprendeu para a vida, né? Em que momento ele está do projeto de vida dele, né? Em que momento ele está para ter a maturidade necessária para aquela idade, né? Para aquele contexto. Então, eu acho que é isso que eu queria que você falasse para eles como é essa vivência, né? E até não sei se tem alguém que trabalha no EJA, no CEJA, que possa falar também de outras vivências. Tem? Entrou alguém? Acho que não. Acho que nessa sala não entrou ninguém. Alguém trabalha CEJA ou EJA? Não. Então tá. E é isso, Gi. Eu queria mesmo que sua parte. Oi, pode falar. Eu trabalho no CEJA, sou Vinícius do CEJA. Vinícius, você pode falar como é um pouco, vocês trabalham lá, como é diferenciado das regulares, das escolas de programa de ensino integral e fundação? Sim, lá no CEJA nós trabalhamos no atendimento individualizado, de aluno com aluno, já desde o começo. Quando eles entram conosco, nós atendemos de 1 a 1, e é multisseriado também. Vem desde do 6º ano até o 3º ano do colegial, do ensino médio. Então, a gente atende de tudo. Eles já chegam, a gente começa a atender da onde eles pararam e vai dando todo o atendimento dele até ele terminar o curso completo, ou do ensino fundamental ou do ensino médio. Agora, na pandemia, como a gente está fazendo? Nós criamos páginas no Facebook, e todos os professores também criaram um WhatsApp específico para isso, para atendimento do aluno. Temos grupos de atendimento, os alunos entram em contato conosco, a gente também entra em contato com eles, nós passamos atividades, corrigimos atividades e damos o feedback para eles. Eles terminam nossas atividades, por exemplo, terminou de história, todas as atividades de história, a gente passa para geografia. Eu mando contato para geografia faz a mesma coisa, termina, passa para sociologia, e assim vai, até terminar todo o curso. Depois que eles terminarem todo o percurso e terminar a pandemia, eles vão retornar para a matéria que eles começaram para fazer as avaliações, que até o momento não está sendo permitido fazer avaliações. Então, no nosso caso, eles precisam retornar para fazer as avaliações, só que nós vamos fazer de uma maneira diferenciada, para eles não saírem no prejuízo, porque eles já estudaram esse conteúdo, já é só para formalizar esse conteúdo que eles já estudaram e já fizeram a atividade. Então, a gente vai formalizar isso e depois passar eles para frente. Tá, e vocês estão trabalhando com as habilidades essenciais ou não tem nada a ver? É um outro tipo de currículo, é adaptado? Não, o nosso currículo a gente trabalha com as habilidades fundamentais que nós precisamos trabalhar no currículo, também paulista. A gente segue todo o currículo paulista, só que o conteúdo é mais reduzido no CEJA, não tem um conteúdo mais amplo como numa escola regular. Nós trabalhamos ele mais reduzido, mas ele contempla também quase todo o conteúdo do ensino médio fundamental. É bem legal o livro do CEJA, eu achei muito interessante ele. E nós trabalhamos, nesse momento da pandemia, nós estamos também trabalhando transversalidade, conteúdos transversais. Além do conteúdo do livro, nós estamos trabalhando alguns conteúdos extras, como, por exemplo, a área de biologia trabalha um pouco sobre as doenças, sobre a pandemia. Nós, de ciências sociais, de humanas, também trabalhamos isso um certo período, mas agora nós estamos entrando, eu estou criando um projeto junto com alguns professores sobre a escravidão, sobre a influência do negro na América, no Brasil, qual foi tudo que a influência que ele teve, tanto na cultura, quanto na gastronomia, em tudo. Tanto é que eu já estou terminando de fazer um projeto que a gente... sobre feijoada aqui no Brasil, como que foi introduzida, tudo, e vai estar publicado em breve lá na nossa página. Legal, bem legal, Vinícius.
Tá vendo? Cada escola é uma realidade, gente. A gente tem realidades milhões aí, né? E mesmo sendo regular, ela vai estar cada uma área daqui de Campinas e a gente vai ver outras formulações aí, né? E dos que mandaram o formulário, quem gostaria de começar a falar sobre adaptação? Olha, senão eu vou ter que apontar o dedo, hein? Alguém? Estão me escutando? Sobre adaptação? Vocês responderam o formulário. Ô, Viviane. Oi. É o seguinte, a gente enfrenta muita dificuldade nisso, tá? Uhum. Porque é aquilo que você falou, tem que ter um especialista para orientar a gente fica numa tentativa e erro, muitas vezes prejudicando, né, o aluno. Então, assim, eu até preenchi o formulário com uma atividade que eu pensei na hora, não cheguei a colocar em prática, mas a gente fica num dilema, com 40 alunos dentro da sala, e a gente tem alunos que têm deficiência intelectual e que tiveram acompanhamento desde criança, desde pequenininho. Esses acompanham, com suas limitações, a gente consegue trabalhar. Agora, aquele que a família foi negligente, que tem um problema e que nunca... A família recusou, tem gente que a família tirou do APAE. A gente tem uma lá que é surda e com deficiência intelectual. Quando a família descobriu que ela era tudo, além de surda, tinha outros problemas, a família tirou do APAE. Então, a gente não consegue, ela está no primeiro ano do ensino médio, sem saber ler e escrever. Né? Como você trabalhar com isso? Por mais que eu já tentei fazer trabalho individualizado com ela, sabe? Chamar, e aí que eu percebi a maior dificuldade dela. Ela tem as palavrinhas lá do ler e escrever decorada, então qualquer coisa que ela vai escrever, ela repete as mesmas palavras aleatoriamente. E ela acha que se ela encher a folha, ela respondeu. Então ela fazia sinal que estava escrevendo, e quando chegou no final que eu fui ler, não tinha nada com nada. Ela vai pegando as palavras que ela memorizou ao longo da vida. Então, assim, quando a família acompanha, chega no ensino médio de um jeito. Agora, quando a família é negligente, a gente no ensino médio não consegue fazer milagre. A gente fica perdido, sinceramente. Imagino. Porque é o que eu estava lendo que vocês colocaram, né? Porque muitos falaram que estão usando a tecnologia para chegar a esses alunos. E esses alunos que não têm a tecnologia? Essa menina mesmo, o pai não deixa ela usar celular. Ela não pode nem ter o grupo do WhatsApp da sala. E aí, como que eu chego? Como eu faço essa busca ativa com essa menina? Entendeu? É isso que a gente precisa começar a estudar, na verdade, né? Tentar buscar. Eu acho que a gente fala, a gente já está no segundo bimestre, isso vai perdurar até dezembro e tal, mas a gente tem até dezembro. Né, a gente vai esquecer essa menina, nós vamos deixar esquecido, né, esses alunos que não estão participando das aulas, vai ter reprovação em massa, a gente sabe que não vai ter. Então, como que nós vamos trabalhar? Então, assim, quando eu pedi nesse formulário para fazer a aula, né, para montar uma pequena aula, uma demonstração, muitas vezes é uma aula comum, né? Porque a gente não sabe, eu também não sei, né? É uma aula comum apenas adaptado porque eu coloquei um vídeo a mais, eu coloquei um trecho de uma música e a pessoa gostava daquela música, isso não é adaptação, né? Então a gente tem que conhecer o que ela tem, o que ela precisa, né? Da onde começar, e isso não é mostrado porque a gente não é especialista. Mas por mais que eu leio os laudos, né? Normalmente eu procuro ler o laudo, mas mesmo tendo feito a psicopedagogia, entender um pouco, eu não consigo ajudar. Tem esses casos que vêm para nós, que não foram acompanhados, que não têm alfabetização, não tem essa dificuldade. No ensino médio é muito difícil você lidar. Você poderia conseguir lidar melhor se fosse num fundamental, que era o que deviam ter feito. Né? Sim. E a gente tem uma aluna lá que tem deficiência intelectual que às vezes as pessoas nem percebem, porque a família desde pequena desenvolve
ela é assídua, assim, o único problema é que ela não tem noção, é meia-noite, ela tá mandando mensagem, né? Então, de vez em quando, ela manda 500 mensagens no WhatsApp, eu já falei para ela, eu não respondo à noite, né? Porque ela é muito nervosa, todo dia, toda aula minha que ela entra online, ela não perde uma, mas ela entra sempre com cara de choro, mas ela faz as atividades, né? Ela procura, a gente dá uma atenção maior e sai. Agora, quem não teve esse acompanhamento, a gente fica perdido. Porque que eu falo, é difícil. Eu conversei com a Grazi e ela falou, é muito difícil, porque precisa, não é um curso de um dia, né? A gente precisa de uma vida para aprender, né? É um curso de vida. Só que é que eu falo, não é de agora que a gente vai conseguir, mas a gente pode tentar, né? E quando a gente fala de projetos de busca ativa, nem vocês, até no começo, falaram quase a mesma coisa, quando eu conversei com alguns professores. Mas, assim, eu acho que tem práticas aí que elas estão sendo mais exitosas que outras, né? Por isso que eu convidei vocês para falar sobre essas práticas. Porque, assim, a busca ativa todo mundo está deixando na mão do GOI, ou da gestão. E eu, como professor, estou fazendo o quê? Né? No PEI, a gente está chamando todo mundo. A gente tem tutorado, certo? É diferente. Porque, assim, quando a gente recebeu uma tabela onde se fala que as escolas, assim, quantos alunos conseguem assistir o centro de mídia, quantos alunos estão acompanhando o Google Class, tudo assim, uma proporção muito grande, eu achei. Aí, quando você conversa com o professor, não, mas 20% da minha sala não está fazendo. Então, como que eu tenho um número X e aqui um número Y? Então, tem alguma coisa que está faltando aí no meio. Esse segundo bimestre está caindo o acompanhamento, por conta das questões emocionais mesmo, tá? Muitos casos de Covid, muita gente doente, Então, assim, a gente eu não fiz o levantamento ainda, mas eu acho que tem algumas quedas aí de entregas e hoje mesmo eu estava preocupada, eu recebi mensagem de aluno que eles estão nervosos, aluno que está com família doente, o que vai fazer? Como a gente disponibiliza o WhatsApp, o tempo todo a gente recebe comentários, né? Então, assim, eu acho que a questão socioemocional no segundo bimestre pegou mais. Entendi. Beleza, Cláudia. Neide, quer falar? Oi, Neide, tudo bem? Tudo bem, e você? Não tô tudo jóia. Eu não tô te vendo ainda, Neide. Peraí, eu vou abrir Liga aqui. a câmera pra gente olhar o rostinho. Agora sim. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou professora de Educação Especial no Monsenhor. Ai, que legal, Neide. Seja bem-vinda. Só abaixa um pouco sua câmera, que só tô vendo só o seu narizinho e sua boquinha. E agora? Agora eu tô te vendo, um pouquinho. Ainda você pode baixar mais. Assim? Não, ainda não te vejo, você acredita? Aí, eu tô no celular. Neide. Então, por isso é que tá mexendo, parece que você tá... Não tem problema, pode falar, Neide. Então, aqui no Monsenhor, em relação à adaptação curricular, a gente tem ajudado os professores a estar montando as adaptações, né? Então, a gente tem trabalhado com forms, porque no forms dá para colocar imagens, gráficos, né? E isso facilita na elaboração das aulas, né? Que eles planejaram para salas. Então, tem dado muito certo, está sendo muito legal. É uma ferramenta aí que veio para ajudar. E é que nem eu falo para ele, em relação à adaptação curricular, o que precisa ser passado para os alunos é o conceito da aula, né? Aquilo que você queria atingir. Então, assim, lógico que eles não vão ter o mesmo rendimento da sala regular, né? Sim. Mas se for passado para eles o conceito daquilo que você queria passar para a sala, você conseguiu fazer a adaptação. Então, assim, tem dado muito certo, a gente está muito contente, né, com as devolutivas, e a gente tem ajudado aí eles a estarem montando, né, essas aulas, e está tendo bastante adesão, está bem legal. E você está trabalhando só com o Monsenhor ou outras escolas também, Neide? Então, a maior parte dos nossos alunos é do Monsenhor, né? A gente tem alguns alunos que é do Vila Gelim. Então, com esses alunos, a gente está trabalhando online, né?
todos estão tendo atendimento, mas em relação à adaptação curricular, é só nesse momento, para a nossa escola, né, do Monsenhor. Mas todos estão sendo assistidos, né? Os da sala de recursos também estão tendo atividades para fazer online, a gente posta toda semana no Facebook, e também montamos um grupo, né? Então, os alunos recebem todas as atividades por lá. Então, aqui no Monsenhor, temos 2 professoras, eu e a Neuza. Tá, e eles estão conseguindo acessar e fazer a proposta de vocês. Todos os alunos estão no grupo. Tá, mas eles conseguem fazer. Consegue. A gente faz de forma individual com cada um, né? Quem consegue dar uma devolutiva por vídeo, aquele que consegue fazer pelo Forms, a gente faz atividade pelo Forms, eles também respondem. Porque nós temos vários tipos de alunos, né? Temos autistas, síndrome de Down, múltiplas. Então, a gente tem que adequar na realidade de cada um, né? Então, são várias intervenções que a gente tem feito para cada aluno de uma forma diferente, mas todos estão conseguindo dar suas devolutivas, sim. Legal, Neide, obrigada. Você queria pontuar alguma coisa para os professores, para ajudar? Então, eu acho que nesse primeiro momento a gente precisa acalmar o coração, né? Porque a adaptação curricular, ela não é uma coisa difícil, né? A partir do momento que a gente começa a entender como ela tem que funcionar, a gente consegue sim fazer um bom trabalho, né? Não temos que ficar pensando, é que eu não tenho formação, eu não sei como lidar com esse aluno. A primeira coisa é a gente conhecer esse aluno, né? Conhecer as especialidades, aquilo que a gente sabe que ele dá conta de fazer, para a gente poder elaborar uma aula legal aí, que ele vai conseguir entender e levar consigo o conceito daquilo que a gente queria transmitir, né? E assim funciona bastante. E a gente pode também, futuramente, aí, fazer alguma formação para quem estiver interessado. Aqui no Monsenhor, acho que todos. A gente fez eu, aqui pelo menos. Ano passado, fizemos esse ano também pelo MET, para poder ajudar, né? Tá montando as adaptações, e aí, dessa forma, a gente consegue trabalhar legal, e tem sido bem interessante. Muito legal. Neide, obrigada. É uma ajuda, né, que eu falo. A gente está começando também a pensar nisso, né, nas humanas, né? E até a gente conversou lá na diretoria, eu acho que todas as disciplinas, elas vão começar a trabalhar a adaptação curricular, porque a gente está bem perdido mesmo, principalmente nessa época remota aí. A gente não está dando conta, não. Os professores e nós como PCNT. Eu cheguei a mandar para vocês o link das 2 aulas que eu preparei, né? Com o mesmo assunto, porque eu também tenho eletivas aqui. Então, eu montei aula para as eletivas, né? Para quem é alfabetizado e para quem não é, porque eu tenho 8 alunos, né, da inclusão que estão comigo na eletiva. E aí eu disponibilizei o link para vocês estarem vendo como que ficou as aulas, né? Como que ficou para a sala e como que ficou para esses 2 níveis de alunos que a gente tem na minha eletiva, no caso, que são os alfabetizados e os não alfabetizados do ensino médio. Né? Qual é o nome da sua eletiva? Legal. Depois, se você quiser dar uma olhadinha... Quero sim. Qual é o nome da sua eletiva? Cores, estilos e sabores. Tá bom. Não, manda que aí eu disponibilizo no grupo para eles. Pode deixar, Neide. Obrigada, viu? E aí, pessoal? Obrigada. Deixa eu ver quem mais levantou a mão aqui. Que eu tô vendo pela mãozinha, tá, gente? Olha lá. Vamos lá, Neide, baixa a mão, porque senão eu não vejo o resto. Deixa eu ver como que faz aqui. É só clicar na mão novamente. Aí. Mais alguém, pessoal? Ainda não, Neide. Ainda sua mãozinha tá levantada. Felipe. Tá vendo os gatinhos? Aí, foi. Vamos lá. Quem mais? Eu só tô vendo o César. Acho que o César quer falar. A Cláudia quer falar ou o César? A Cláudia. Vai lá, Cláudia. Viviane, é só pedir para ela colocar o link aqui mesmo no chat, que acho que atende mais gente. É verdade. Tem mais... Eu esqueço que tem mais gente de outras áreas hoje aqui. Eu acho que vai atender mais gente. Eu acho que hoje eu convidei o pessoal de humanas, hoje veio todo mundo. É isso que eu gosto. É assim, eu gosto de interdisciplinaridade. Ô Wagner, fala um pouquinho
para a gente? Não te escutei. Tá aí, Wagner? Ou a Tamires? Pessoal que eu não conheço ainda. Agora eu tô vendo só um cabelinho. Aparecido, pode falar. Só que estou vendo só seu cabelinho. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom, agora que eu consegui acessar. Ai, tá difícil. É que muita gente na sala, Aparecido. Ah, tá. Eu tava pensando se tinha como depois a gente ver até mesmo pelo YouTube, porque Vamos ver. Eu vou... Acabando aqui, eu já subo pro YouTube. Fica tranquilo. Beleza, Viviane, muito obrigado. E aí, Aparecido, onde você é? Se apresenta? Bom, no momento eu tô de quarentena na casa da minha mãe, aqui em Mococa mesmo, mas aí em Campinas eu dou aula no Horta Lisboa. No Horto, fui diretora lá. Ah, foi? Que legal. Faz tempo que você saiu de lá? Faz um tempinho já faz um tempinho. Desde que a Rê entrou, eu saí. Ah, que interessante. Bom, enquanto eu não consigo fazer o cadastro na diretoria de São João da Boa Vista, para poder voltar para minha cidade, eu vou ficar em Campinas mesmo. Tá, você tá no Horta, você dá aula do quê? História. Você dá aula de história no Horta. 7º, 8º e 9º lá. Tá, e como que você está achando essa experiência dessa busca ativa, dessas adaptações? O que você pode falar um pouco sobre isso? No começo foi muito complicado. Eu não estava conseguindo entender, acho que da mesma forma que a maioria também devia estar tendo essas dificuldades. E depois, com o tempo, a gente vai aprendendo. Mas eu tenho buscado, sabe, interagir bastante com os alunos, tentando tirar bastante dúvida deles e tudo mais. Só que eu senti, assim, acho que uma falta de adesão da parte deles, porque eu já tentei 3 vezes fazer aula pelo Zoom com eles, que era para falar sobre a Primeira Guerra, que é um assunto geralmente para o 9º ano de interesse, né, que eles sempre cobram, e ninguém apareceu. Mas, porém, assim, as atividades que eu passo para eles, pelo Classroom e tudo mais, eles fazem. Eles sempre entregam. Tipo assim, uma sala de 35, 10, 12 alunos entrega. Mas eu achei que nem essas 10, 12 pessoas que são mais assíduas nas atividades não entraram nessas 3 tentativas de aula. Aí, tipo, o que a gente pode fazer? Eu já não sei o que pode tentar fazer. Mas eles têm acesso à tecnologia, ou Aparecido? A grande maioria, sim. Tá. A maior parte. Eu sei que nem eu tentei trabalhar com eles, o livro O Cortiço. Achei o PDF, mandei para eles e falei assim, todo mundo tem celular. Lá não adianta, todo mundo tem. Então dá para todo mundo ler pelo celular. Quantos que fizeram o trabalho? 8. De uma sala de 35. E tipo assim, ainda escrever assim, não tem desculpa de falar que não tem o livro impresso em mãos, porque todo mundo tem o celular e está com o PDF no celular. Então, tipo assim, a gente tenta, né? Sim. Só que assim, né, é o que a gente está falando, né, essa busca ativa, essas adaptações aí, Aparecido. A gente tenta e tenta muito, que a gente sabe o quanto o professor dessa vez está sendo valorizado, né? Ontem até teve uma reportagem, né, que mostrou no jornal que é a segunda profissão mais valorizada hoje em dia, né? Só por causa da pandemia nós somos valorizados aí. Mas o problema é que o que acontece, né? Se a gente tem 8 de 35, esse já está, né, um movimento há muitos anos que ele já tem defasagem de 3 anos cada aluno. Então, por exemplo, o aluno que está no 9º ano, ele era para estar no 6º, né? Então, assim, a aprendizagem dele é muito fraca. Se ele perde mais esse ano, ele vai começar a aprender só em 2021. Então, esses que seriam a busca ativa, se a gente deixar só para gestão, fica difícil. Então, assim, o que muitos professores estão fazendo
trabalhando mesmo com o que eles mais usam, que é o WhatsApp, né? E também trabalham, o Zoom é uma ferramenta que nem todos têm, assim, de instalação, tal, que seria mais interessante o Meet, porque já é uma ferramenta do Gmail, ou até o Teams, que já está no centro de mídia. Então, é legal também pensar em outras variáveis aí, Aparecido. Eu estou pensando mesmo Não sei, pelo sugestão. WhatsApp mesmo. Isso. WhatsApp E você pode conversar. Isso. Agora abriu salas, né, no WhatsApp, né? Então você pode conversar com uma sala inteira pelo WhatsApp mesmo. Então ele tem essa ferramenta que também é interessante. Aí eu Só achei, que assim, tipo assim, será que o problema está sendo comigo? Aí no TPC de sexta-feira, lá da escola, eu perguntei. Aí a maioria tentou também, e só uma professora conseguiu fazer ainda com os 8º anos. Do resto, ninguém conseguiu fazer. Mas também eu escutei falar que os alunos meus estão dando prioridade para português e matemática. Se é aula de português e matemática pelo Zoom, beleza. Do resto, vai conforme dá mesmo. a gente está tentando, né, numa escrita ativa aí, mandando para a secretaria que tenha a AP da nossa área também. Então, para também ter sei lá, um outro tipo de valor para eles, não sei se ele vê que é uma prova da Secretaria de Educação, né? Porque eles acham que sempre é a língua portuguesa e a matemática. Só que lógico, a gente sem elas não somos nada, mas elas sem a gente também não é nada. Então, eu acho que mostrar para o aluno a importância de fazer esse tipo a nossa atividade, né? E ele só vê a importância quando ele vê a importância na atividade e se ele consegue fazer. Às vezes a busca tem que ser nesse sentido. Ele está conseguindo, ele não está fazendo porque ele não quer, ele está trabalhando, porque muitos estão trabalhando, não estão ajudando os pais em casa. Há alunos que estão indo buscar atividade na escola. Sim, tem. Então, beleza. Então, tipo assim, essa pessoa não tem acesso à internet, digamos assim, porque o 4G, o 3G, que nem essa semana passada eu perdi a paciência até com uma mãe, que ela entrou pelo perfil do filho dela, escreveu assim: vocês têm que entender que eu trabalho o dia inteiro e não tenho tempo para fazer a atividade do meu filho. Aí escrevi assim: da mesma forma que você trabalha o dia inteiro, todo mundo, pelo menos, trabalha, tem alguma coisa para fazer também. Como, por exemplo, eu. Assim, outra coisa, uma vez que teu filho é alfabetizado, você não tem que fazer atividade para ele. Ele já está no 8º ano, já sabe que é errado. O trabalho é dele, não é dela, né? É por isso que eu falo, a gente não sabe o que acontece em casa, né? A casa é um mistério para a gente. Tem uns que são mais abertos e outros que nunca vão falar nada para a gente. Então, também tem essa questão que a Cláudia mesmo acabou de falar, que é a questão da adaptação curricular ou da busca ativa. Os pais são muito importantes, né? E a gente está vendo esse cansaço já no segundo bimestre. Porque o primeiro bimestre foi muito longo, chegou no segundo bimestre, ficou cansativo. Mas mesmo assim, a gente... Pensando como que vai ser, por exemplo, o 3º, o 4º, porque eu acredito que esse resto de ano a gente ainda não volta. Isso a gente tá também, nem a secretaria também vai esperar para ver a fase, como vai estar, então tudo é uma espera, né? Mas por enquanto a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Só que eu acho assim, hoje eu sou muito ruim em tecnologia. Então, tipo assim, eu acredito, foi uma boa essa plataforma que o Estado criou e tudo mais. Só que eu penso assim também que, assim como eu, digamos, dessa geração já da tecnologia, embora ainda era da época de fazer pesquisas em livro e tudo mais, que a internet ainda era a discada na época, eu acredito que, tipo assim, essas plataformas, até mesmo os alunos, para poder entender, teria que ter umas aulas para poder aprender como que mexe. E só que eu acho que isso também veio um pouco para ficar, né? Mesmo assim que a gente volte para a sala de aula, eu acho que esse aplicativo, essa maneira de trabalhar, não vai, assim, desaparecer. Eu acho que o investimento que teve não foi por acaso, né? Eu acho que esse investimento ele não vai deixar quebrar no meio, pelo contrário, né? Aí que vai investir mais.
Então, assim, a gente vai ter que saber trabalhar, porque já está bem escrito, né, bem visível, que nós vamos o quê? Trabalhar metade virtual, metade presencial, e isso mesmo pós-pandemia. Só que é o que eu falei, a gente, de um dia para o outro, a gente virou blogueiro, a gente virou tanta coisa, e a gente não, nós somos professores, né? A gente está acostumado com a sala de aula. Então, também a gente tem que aprender. Então, a gente precisa de curso da secretaria, a gente precisa de experiência dos nossos PCs, paciência da gestão, tudo isso a gente tem que cobrar e a gente vai precisar de tudo isso e muito mais, eu acho. Sim, e cada dia é uma notícia diferente, a gente já não sabe mais o que faz, aí dá aquelas crises de ansiedade, não sabe se você toma Rivotril, o que você faz, se deita e dorme, aí dá aquele desespero para comer, porque, Deus me livre, assim, a gente está trabalhando mais fora da sala de aula do que em sala de aula. Muito mais, Aparecida. Falou tudo. E ninguém vê, né? Só que, aí que tá, né? Por isso que eu falo que no primeiro ATPC a gente falou sobre rotina e agenda, né? Que isso não pode se perder, nem para a gente, nem para os alunos. Como a Cláudia falou, eu não atendo aluno à noite, eu não atendo professor à noite, eu não atendo PC à noite. Ué, gente, a gente tem que ter um horário. Teve aluno que mandou assim, professor, você tem Facebook? Não tenho, que realmente não tem. Instagram não, tem, mas... é seu. Vou ter que arrumar aí um outro nome para poder ter que ler o WhatsApp só para mexer com isso, porque não, gente. Para fazer minhas coisas na hora que dá, no meu horário de aula mesmo, porque antes eu ficava me matando. Sim. Agora deu, não deu, que tivesse dado, deixa para outro dia e boa. Porque senão a gente fica tudo surtado. Eu acho que o emocional nosso também tem que ser preservado, como eu sempre falo. Não adianta, se a gente não preservar a gente não consegue nem preservar os nossos alunos que estão ali esperando um monte de coisa que a gente não está conseguindo chegar, não. Tá bem difícil. Gente, mais alguém quer falar? Eu estou olhando aqui, mas eu não vejo ninguém mais aqui. Pati? César, o César estava falando, eu cortei ele no meio. Abra essa câmera aí, César. Não, eu comungo um pouquinho com a preocupação do Aparecido, mas, assim, o que eu estou fazendo de errado, a gente não... Nós, como professores, nós sabemos fazer o certo. Então, nós estamos fazendo tudo que é certo, nós não estamos fazendo nada de errado. Nós estamos fazendo tudo que é certo de acordo com o que nós temos em mãos. A pandemia caiu no nosso colo, a modificação caiu no nosso colo, nós não estávamos preparados para isso, a Secretaria de Educação como um todo não estava preparada para isso, e jogou no nosso colo, e nós estamos fazendo adaptações, nós estamos aprendendo a cada dia com a nossa competência que nós temos para isso. Então, a gente não... É uma opinião, não, a gente nunca deve perguntar, o que eu estou fazendo de errado? Não, nós não estamos fazendo de errado, nós estamos fazendo o certo e no intuito de acertar sempre. Tá? Então, quando a gente precisa ter isso em mente, até para a nossa autoestima. Essa busca ativa, ela é difícil. Engajar os estudantes é difícil, fazer o engajamento, não é fácil. Então, a cada dia, a gente está inventando uma forma diferente. Não é se reinventando, né? A gente está inventando ou modificando algo que já existe e adaptando para a educação. A escola não será a mesma a partir dessa pandemia, ela já vinha em mudanças, e a pandemia foi um marco divisor, né? Até eu compartilhei esses dias, recebi sobre a banda AC/DC, né? Aí, o nome da banda AC/DC daqui a pouco vai ser antes Covid e depois do Covid, entendeu? É uma brincadeira que fizeram com a banda. Então, a gente poderia pensar, mas nós nunca podemos, assim, como professor, nós estamos dando o nosso melhor, nós estamos correndo atrás das novas formas de estar passando para os alunos, mas a aprendizagem ele é um contrato, na qual existe da outra parte a vontade de querer algo diferente também, tá?
Então, por exemplo, eu consegui montar uma equipe, foi difícil, foi difícil correr atrás para a Olimpíada Nacional de História. Fazia tempo que a escola, por exemplo, esse ano nós vamos ter uma equipe na Olimpíada Nacional de História. Como nós vamos pagar isso aí? Não sei. Tá certo? Então a gente vai estar vendo isso daí, vai estar conversando com os alunos, vai estar conversando tudo certinho. Mas, assim, é o correr atrás, é o se reinventar a cada dia. E nunca colocando em xeque a nossa própria competência que nós sabemos que nós temos. E muito ainda. A gente tem muito a descobrir. É isso. Eu concordo com os dois, né? Mas o problema a gente fica ouvindo, só que a cobrança está. Eu acho que desses alunos que a gente não alcança, são os que mais cobrados, que estão sendo mais cobrados. Só que os que a gente alcançou, né? Esse moleque está aprendendo, né? Esse menino aprendeu de um jeito que a gente aprendeu junto. E foi muito legal aprender junto com o aluno. Eu vejo boas práticas, principalmente na área de história, que é a minha disciplina, na disciplina de história, na área de humanas, que eu vejo práticas assim, que eu fico boba do moleque ter feito isso na tecnologia, desplugada ou plugada, muito bacana. E aí eu olho e falo, gente, tá todo mundo fazendo, todo mundo tentando. Na questão da tentativa, é a tentativa e erro, tentativa e erro. E eu acho que está indo. Só que é o que eu falo, a gente não pode desistir. E a gente tem que cuidar da gente, né? Antes de tudo, cuidar da gente. Nessa questão de aprender com os alunos, a experiência que eu tive esse ano com essa pandemia foi quando eu montei o grupo de tutoria lá na escola do Emprego Integral, aí eu comecei a adicionar todos os alunos. Aí teve um aluno que falou assim para mim, eu recebi, convite enviado. Eu falei, mas convite enviado? Aí que moleque sapeca, né? Aí eu perguntei para ele, por que você não conseguia adicionar você direto? Não, professor, eu não quero que fique me adicionando no grupo. Então eu tenho uma forma no WhatsApp de bloquear. Só adiciona se eu aceitar o convite. Eu falei, então você vai me ensinar agora, então. Com certeza, porque eu também não sabia disso, não. E o engraçado foi que ele ensinou de um jeito, eu não consegui pegar a forma que ele ensinou. Aí ele falou, eu não entendi o que você falou para mim. Aí ele falou assim, professor, então tenta desse jeito. Ele foi desenhando, ele foi mandando os desenhos. Ele falou assim, olha só, até o aluno tem formas diferentes para estar... Ele tentou 2 formas para me ensinar a fazer a questão do bloqueio do WhatsApp para adicionar nos grupos. Poxa, foi muito inteligente. Ali ele desenvolveu, ali o que ele fez ali, eu entendo que na mobilização de competência, habilidade, foram 6 meses de atividades que precisava ser passada para ele. Só a didática dele e a forma dele procurar meios para ensinar a aprender a bloquear o WhatsApp. Foi muito positivo, um aluno de 8º ano. E ele poderia ensinar o restante, né? Exatamente. Ele pode ensinar. Pessoal, eu queria ouvir um pouquinho o pessoal de Sociologia e Filosofia, porque eu nunca ouço Sociologia, sempre História e Geografia. Sociologia tem alguém hoje? O Wagner não quer falar. Wagner, fala. Wagner tá com vergonha da Vivi, de frente com a Vivi. Oi, Viviane. Oi, Wagner, tudo bem? Não, sou eu, Erivan. Ah, o Erivan, é que eu não estou vendo. Eu achei que era o Wagner. Abre sua câmera, Erivan. Na verdade, eu queria saber um pouco como está a sociologia e a filosofia nessa busca ativa aí. Gente, bom dia, Viviane. Bom dia, Erivan, José. Na realidade, é Erivan. Erivan? Está escrito José Erivan, hein? Se você se dirigir ao Erivan por José, eu não atende. Sempre fui tão Erivan, assim, só no papel, José. Apesar que eu gosto muito. A minha fala assim, na verdade, é um endosso, né? Assim, não tem nada de filosófico em termos acadêmicos, não é bem prático.
Eu achei muito legal a fala do Aparecido, né? É muito legal, porque, assim, vem muito de encontro na realidade, eu acho, que diante da realidade da grande maioria do professorado, né, do estado de São Paulo. Pelo que eu ando conversando com amigos de outras escolas, de outras DEs, de outros municípios. Eu acho que, assim, a lógica que a pandemia nos impôs, ela não permite mais, por exemplo, a lógica da eficiência mercadológica. Então, assim, de 35,8, sim, 35,8, ainda bem que 8, né? Eu acho que assim, a gente tem que entender que vai ser assim agora. Porque, assim, os outros 20, quantos? 23? Os outros 23 são N situações que, assim, no meu limite espacial, temporal, técnico, meu e dele, ainda não houve aí essa possibilidade da compreensão de tudo aquilo que é preciso e da motivação de tudo aquilo que é preciso para dar continuidade dessa maneira. Porque a gente fala que a gente está dando continuidade, mas eu acho que a gente começou do zero em março. Está me entendendo? Eu acho que a gente começou um processo completamente novo para todo mundo, onde não há referências, há, como você disse, Viviane, há trocas, né, de bons resultados, de boas práticas, entendeu? Do contrário, ninguém é senhor dessa nova forma de ensinar e de aprender, né, que a gente está passando nesse momento. Então, assim, eu me tranquilizei demais pela fala do Aparecido, eu acho que é bem por aí. A sua fala, no sentido de ir ponderando as argumentações dele, também foi bem legal, porque, assim, mais do que um fórum de acertos, né, técnicos aqui, o ATPC, ele também tem que ser isso, tem que ser hoje um momento de desabafo, infelizmente, de desabafo, de colocar para fora essa euforia, essa ansiedade, essa incapacidade, né, também, de alcançar, né, o que a gente conseguia alcançar. E eu quero deixar bem frisado que, na minha opinião, a gente começou do zero, assim, a gente não está dando continuidade a nada, entendeu? A gente está fazendo algo que é completamente novo, que nenhum sistema educacional, pelo menos o privado, o público de São Paulo, também não entendia, né? Como não tinha todo o respaldo para oferecer para a equipe. Então, é isso, tá? Mas eu gostei demais, apesar de ter tido muita dificuldade de entrar pelo time. Gostei. Acompanhei aqui. É que, na verdade, Erivan, eu preciso pegar todos os e-mails, fica muito mais fácil. Agora vai ficar mais fácil, porque aí você monta a sala pelo calendário, aí é só entrar pelo calendário, você entra na sala rapidinho. E quando enche muito, né, fica muito professores, porque tem professores que não são da nossa área, que foram convidados, estão aqui prestigiando, que eu fico muito feliz, né? Que, olha, imagine que eu imaginando, eu sou de tal área, eu posso participar? Lógico que pode, o ATPC é aberto para todos nós, né? Acho que a gente pode participar de qualquer um dos ATPCs da DE, né? Se eu quero participar de linguagem, eu participo. É que muitos estão fazendo mais pelo YouTube e deixando gravado, né? Eu prefiro olhar para a carinha de vocês, às vezes, não vai ser sempre, mas quando der a gente vai tentar. Mas uma coisa que é interessante, Erivan, que você falou, que a gente que a gente começou a aprender a partir de, né? Que a gente já sabe, né? A gente já é professor já há um tempo. Só que, assim, o que eu falo do Aparecido também, a cobrança, ela era bem pior, acho que no começo. Acho que agora está mais o aprendizado, né? A gente está mais se ajudando
ajudando, como o Erivan falou. Acho que agora a gente está se apoiando um colega no outro, um par no outro, para a gente poder conversar. Só que eu acho que ainda a gente conversa pouco. Porque o que acontece? Quem assiste o Centro de Mídia vê que sempre são temas diferentes, né? Migração, escravidão, vários, já vi um monte de ATPC. Aí, ele geralmente fala assim para mim, mas Viviane, não está nas habilidades que é para eu trabalhar nesse bimestre. Gente, mas é o que eu não lembro que professor, se foi a Cláudia, não lembro quem falou. São temas transversais. A gente vai trabalhar sim. Né? A gente pode trabalhar a BNCC de qualquer forma, né? A gente pode pegar o socioemocional, a gente pode pegar esses temas transversais, a gente pode trabalhar de tanta maneira. Lógico que essas 4 habilidades da história, por exemplo, que é o que eu sei, ela tem que, ela chama essencial porque é essencial para ele ir para o próximo bimestre. Mas eu posso trabalhar aí a quem ou voltar, né? A gente vai e volta o tempo todo como a gente fazia presencial, isso não mudou nada. Então, a gente não pode ficar desesperado. Gente, eu não consegui o conteúdo porque minha sala só tinha 8. Calma. De repente, chega no bimestre, esses 8 não vai estar mais, vão estar outros. Vão estar outros 8. E aí, a gente vai voltar com eles. Então, vai ser uma ida e volta o tempo todo. E se chegar, se Deus quiser ter uma parte presencial ainda esse ano, a gente vai ter que ter uma retomada inteirinha. Tá? Então, a gente vai retomar novamente todas as habilidades do currículo. Então, se prepare que a gente vai trabalhar bastante ainda. O Wagner quer falar. Só para um exemplo, Vivi. Pode falar, Wagner. Pessoal, eu tenho alunos, eu trabalho no Celso Henrique Tosi, em Jaguariúna, né? Uma escola PEI. E para vocês terem uma ideia, eu acompanho doutorandos, né, alunos, irmãos, que estão na mesma série, que estudam na mesma sala. E cada um tem um tipo de entendimento sobre o entendimento técnico, entendimento motivacional, um feedback com os professores. No caso, eu sou tutor de um deles, né? Mas, assim, por azar meu, o meu tutorando é o que não faz. E o irmão dele que faz, tem outro tutor que eu também, a gente acaba criando essa rede, né? Então, assim, nós 4, a gente trabalha meio que juntos. Então, vai ter que ser nessa descoberta, mas tá vendo? Assim, teve a mesma habitação, mora no mesmo teto, tem os mesmos equipamentos, mas quem decide é o indivíduo. Ele não se sente assim. A gente faz a mediação aí, mas vai ter o tempo dele, né? Ótimo, gente, valeu. Obrigado. Pessoal de Sociologia, alguém gostaria de comentar? Sociólogos não querem falar hoje. O Wagner está com a mãozinha levantada, viu? Tá ainda, tá. Mas ele acabou de falar, o Wagner. Wagner? Oi, não falei ainda, não. Ah, não, desculpa, Wagner, desculpa. Fala, meu querido, tudo bem? Não, Wagner, professor de Sociologia, Ana Calvo, aqui em Jaguariúna. Antes de começar, eu queria falar que a Patrícia foi bicho meu na faculdade. Ah, vamos jogar. O César foi bicho meu na faculdade, então tem uma hierarquia de professores de Sociologia e História nesse grupo. A Viviane também, viu? Eu fui só bichete, então. A Vivi também estava no mesmo pacote, a gente era tudo. Ela é da minha turma. Eu estudei com o César. Ela é da minha turma, Wagner. Eu não lembro. César. A Patrícia eu lembro, né? Da Patrícia eu lembrei. Mas a história, o César é primeiro de história. Vi, como é que o pessoal do Cardoso chamava? Não pode falar, né? Não pode falar aqui. Depois eu falo para você, Wagner, como me chamavam lá na PUC. Tem uma hierarquia. Lá na PUC, assim, o veterano fala e os bichos escutam e pagam a cerveja. Ixi. Pode falar, Wagner. Deixa eu falar. Assim, quando eu ouço os professores falando, vou me enquadrando em todas as situações.
nas situações ruins e nas situações boas aí de experiência nessa época de pandemia. Daí, o que eu fiz até agora? WhatsApp, criei um blog para organizar um pouco melhor as atividades para eles. Imagina se um aluno me pede atividade lá do mês de março, de abril. Então, está lá no blog. Ajudei a criar agora o Google Sala de Aula e usei o Google Formulário, que é muito legal, o Google Formulário ajuda muito a gente. E agora estou começando a usar o e-mail. Achei que o e-mail tinha ficado dinossauro, né? Quase ninguém usa e-mail, mas estou percebendo que os colegas têm conseguido bastante, os colegas da minha escola têm conseguido bastante retorno com os e-mails. Daí, o que eu fico pensando, né? Eu fico pensando como que a gente vai sair de tudo isso, né, pós-pandemia. Eu acho que a gente vai sair melhor, apesar das dificuldades, apesar de aprender a usar o Teams, apesar de parecer que a gente está tendo pouco retorno dos alunos. Eu acho que 2021, 2022, 2023 vai ficar raízes aí na nossa prática como professor. E eu estou usando isso como uma fase de aprendizado. Se o aluno está dando pouco retorno, para mim está valendo a pena. Para mim está valendo a pena enquanto professor, enquanto profissional. Estou aprendendo a usar bastante ferramentas. Será que a nossa dificuldade, a nossa angústia é que na sala de aula comum, tradicional, lá, né, no cotidiano nosso, a gente tem um tipo de retorno do aluno. A gente põe algo na lousa, eles copiam. Eu trago um texto e eles leem o texto. Então, a gente tem um parâmetro de retorno. A gente ainda não tem parâmetro de retorno dos alunos. Então, quando o colega fala assim, só 2 responderam o meu formulário, é um tipo de parâmetro que a gente não consegue comparar com o que a gente tinha anteriormente. É mais ou menos isso que eu estou pensando, né? Não dá para a gente comparar o retorno que a gente está tendo agora com o retorno que a gente tinha antes da sala de aula. Então, por isso que eu acho que é um pouco angustiante para nós, professores. A gente compara com o que a gente tinha, e, de repente, um retorno apenas no Google Formulário é um tipo de retorno que não dá para a gente comparar quando a gente está numa sala de aula, quando a gente passa um texto na lousa, por exemplo. Na verdade, Wagner, é o novo, né? É o novo, como dizem. Mas eu acho que é o novo que a gente já sabia que um dia ia acontecer. Só isso. E eu acho que ajudou também o professor a entender que a tecnologia está aí. Né? E a gente, uma turma, eu e mais uma colega lá da diretoria, nós fizemos as diretrizes do currículo, né, de tecnologia. A gente foi para São Paulo fazer isso. Gente, é uma dificuldade horrorosa você fazer um currículo. Nunca tinha feito na minha vida. Então, foi uma experiência maravilhosa, mas foi, assim, será que vai ficar bom? Será que deu certo? Será que vai funcionar? Então, assim, quando você fala em tecnologia, a pessoa só pensa na ferramenta, mas a tecnologia é muito além disso. Então, a gente vai ter que esse novo, ele vai cada vez piorar. Então, a gente vai ter que cada vez estudar muito mais, trabalhar muito mais, principalmente nós de humanas, que todo mundo diz, né, entre aspas, que não gostamos da tecnologia, mas a gente gosta bastante, né? A maioria dos professores, acho que eu conheço, gosta. A gente vai ter que começar a melhorar nossos equipamentos, não sei com que dinheiro, mas a gente vai tentar melhorar o que a gente tem para hoje, né? E o que a gente tem para hoje, a gente vai fazer do melhor. Tiago, você chegou agora, você quer falar alguma coisa? Não, tá tudo bem? Pessoal, mais alguém? Porque a gente tem um horário, a gente está assim, tipo, já ultrapassado. Mais ninguém? Tá tudo bem? Matheus? Olá, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, Matheus, pode falar.
Bem, tudo bem? Eu estou aprendendo Tudo bastante bem? aí com vocês, né? Eu sou novo na rede e acabei pegando essa bucha que a gente chegou aí de adaptação, né? Então, para mim está sendo um impacto, mas estou aprendendo bastante, e até na socialização com os outros professores. Mas eu queria comentar que a gente tem essa angústia na área de humanas, pelo menos nós professores de humanas da escola, eu dou aula em Jaguariúna, né? Na Júlia Calhau e na Ana Calvo. E a gente sente também o que o Aparecido colocou sobre, às vezes, os alunos darem prioridades para outras disciplinas que eles colocam como mais importantes ou que vão ter mais reflexo lá nas provas. A gente teve isso também. Uma das coisas que a gente conseguiu para atrair mais, engajar eles, principalmente dentro da sociologia, mas acho que das humanas em geral, foi tornar essas disciplinas de reflexão mais sociológica como esses espaços que a gente tem de socialização de problemas, de ansiedades, de angústias, para os alunos terem um espaço para também compartilhar isso e fazer uma reflexão. E aí isso foi bem legal, porque começou a gerar empatia entre alguns estudantes, e a gente teve experiências muito legais de alunos que se dedicam para ajudar outros com dificuldade, alunos que estão se prontificando a tirar dúvidas, e acabou até gerando uma live, até que uma aluna participou, ela trouxe a experiência dela nesse período de quarentena. Então, acho que talvez utilizar as nossas disciplinas para fazer também essa promoção de empatia, né, entre os alunos, entre alunos e professores, eu acho que talvez seja algo importante para que a nossa disciplina de sociologia, e falando especificamente da minha área, mas acho que em humanas em geral pode contribuir nesse momento. Até como esse período de transição, né, que a gente vai precisar do retorno e tudo mais, vão ser muitos choques de cultura, de realidades. Eu acho que se a gente já for fazendo essa discussão antecipadamente, a gente vai ter uma empatia melhor e uma unidade melhor, né, entre as pessoas da escola quando a gente for ter essa recepção de novo. É isso aí, Matheus. E esse ano ainda é ano de tudo, né? Até de eleição, então a gente está num ano bem diferente mesmo, né? Então, o que fazer com essa molecada, né? Como que a gente vai trabalhar isso remotamente também, porque a democracia remota não existe, né? Ela é meio complicada, né? A democracia se faz no dia a dia. Então, assim, eu acho que a gente vai ter bastante trabalho, porém, eu acho que o trabalho essencial a gente já está fazendo, né? Eu acho que, eu agradeço, assim, eu acho que todos os professores, pelo menos da minha área, e os professores que estão hoje convidados, que trabalham com educação especial, que trabalham no CEJA, no EJA, gente, estão de parabéns. São professores exemplares. Assim, eu acho que quem não tinha hoje a ideia, ou tinha ideia que estava sozinho, não está, né? Lembrando que nós, professores de humanas, somos de humanas, gente. Nós estamos aqui para se ajudar. Então, a Viviane é essa que dá risada, que brinca. Os ATPCs vão ser sempre assim, tá? Não sou, quem não me conhece, eu estou vendo muito rostinho novo aí, que gostoso, né? Ver gente nova, né, no pedaço. Eu sou isso, né? Eu sou, quem não me conhece, sou PCNP de História, né? Não de Sociologia, não de Filosofia, não de Geografia. Se Deus quiser, nós vamos ter uma equipe aí pronta para a semana que vem, mas, por enquanto, seria esse bate-papo mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Querem falar tchau? Querem deixar um abraço? Fiquem à vontade. Não, ninguém quer mandar um beijo, nem para a família, para a Xuxa. Ninguém quer... Gi, pode falar, Gi. Não tá saindo. Viviane, tá Oi, ok? Gi. Tá ok. Eu gostaria de agradecer, então, pela oportunidade que foi me dada, em nome do pessoal da Fundação Casa, tá? E da unidade aqui do Telêmaco, e adorei a experiência, aprendi muito com os colegas aí da área, achei maravilhoso o que o pessoal passou, e o que eu acho que a gente tem que ter no momento é um autocontrole, né? Autocontrole até para a gente passar para os nossos alunos e para a nossa vida, porque está sendo um período muito difícil. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Eu agradeço. Quem mais? Temos mais 4 pessoas querendo falar. Eu vou finalizar, então, que eu preciso sair. E só um recado para todos. A gente
no dia a dia nosso, gera um estresse para todo mundo. Eu tive uma TPCG na segunda-feira passada, um psicólogo de Amparo que conversou conosco, né? Ele falou assim que é um momento muito complexo para os professores, porque, de uma forma geral, por quê? Porque antigamente nós trabalhávamos na escola e nós tínhamos o nosso lar como refúgio, tá? Ou seja, você saía da escola, por mais problema que você tivesse, chegava em que você sabia que você tinha um refúgio dentro de casa. Hoje, misturou esse refúgio junto com o seu local de trabalho. Então, ele colocou para a gente o seguinte, que nós precisamos criar, mesmo dentro de casa trabalhando, uma rotina de horário, parada para o almoço, parada para o café, porque o home office, ele é sabido que ele exige muito mais, a gente acaba trabalhando muito mais do que isso daí. Então, a sugestão é criar cada um da sua forma, um calendário mental, ou uma agenda mental, ou algum lugar na qual você possa saber o seguinte, 4 horas da tarde, quem é do PEI, 4 horas, 4h30, terminou, deixa lá. Na sua casa, desliga o notebook, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma caminhada, vai escutar uma música, vai fazer qualquer coisa, para que você ou seja, faça com que a rotina do presencial esteja, nesse momento, nessa mistura entre o trabalho e o lar no mesmo local, que é o que nós estamos vivenciando hoje. Senão nós vamos começar a trabalhar 24 horas por dia e você não vai ter descanso, e a saúde mental dos nossos professores vai ficar muito ruim. Eu recebi esse recado nesse ATPCG e estou passando para vocês, de uma forma bastante resumida, essa sugestão desse psicólogo de Amparo. Maurício Barros. Um abraço, Maurício. Beijo, César. Neide? Então, eu disponibilizei o link do Forms aí pelo chat para os professores que se interessarem, tá dando uma olhadinha como que ficou as aulas adaptadas, né? E esse formulário pode ser compartilhado, então se vocês quiserem entrar por ele para estar montando de vocês também podem usar esse recurso, tá bom? E eu estou à disposição. Se alguém precisar de ajuda, pode me chamar também. Sim, eu vou chamar horrores. Fica chamar. Tranquila, Neide. Aparecido? Oi, Viviane. Então, eu queria agradecer, mandar um abraço para a minha coordenadora, a Ana, pelo apoio que ela sempre dá. Eu falo para ela que ela tem até muita paciência comigo para ficar explicando, às vezes, várias vezes, os processos de como acessar as plataformas e tudo mais. Então, Ana, obrigado e um beijão. Ai, que delícia, queria ser coordenadora, sim. Gente, agradeço todos vocês, todos e todas. A gente vai se falando. Quem ainda não está no grupo, me enviou aquela planilha, eu estou colocando, calma, que eu sou uma só, estou cheia de coisa para fazer, mas eu vou colocar. Quem ainda não tem, no Viviane eu não mandei e tal, pega com um colega meu telefone, participa do grupo de humanas da Campinas Diretoria Leste, porque eu acho que é legal a gente trocar experiência, e eu agradeço, assim, de coração, por todos estarem aqui, porque, assim, vocês me ensinam muito mais do que eu. Eu falei que eu não dou aula para professor, é uma coisa que eu nunca vou fazer isso na minha vida. Então, assim, é mais uma discussão do que uma ATPC onde eu estou falando de um assunto, né, que eu acho que às vezes é até massivo, chatíssimo para o professor, né, então acho que conversar é muito mais gostoso. Mais alguém quer falar? Levantaram a mão? Não? Gente, então, muito obrigada por tudo, um abraço e até terça-feira que vem, que é uma surpresa terça-feira que vem, hein? Um abraço, quero ver todo mundo. Abre as câmeras, vamos falar um tchauzinho. Olha lá, agora eu vejo todo mundo. Toda a Cláudia já. Tchau, Viviane, foi muito legal. Falar tchau, eu também adorei, obrigada, viu? Fiquem muito bem e se cuidem. Tchau. Os bichos hoje pagam a cerveja.